Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Que bom nós podemos adorar o Senhor, estarmos nessa tarde louvando e cultuando o nosso Deus. Incomparáveis são as promessas do Senhor para nós. Amém? Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo que nada do que nós conhecemos, nada disso pode ser comparado àquilo que o Senhor tem para nós. Às vezes a gente até tem um vislumbre, né, das promessas do Senhor para nós. A gente sabe que elas são boas, mas quando a gente canta que elas são incomparáveis, nada, a gente não consegue comparar nada ao que o Senhor tem para nós com as coisas desse mundo ou as coisas que nós conhecemos. Então é isso que o Senhor tem preparado para nós nessa tarde. São tesouros celestiais. Amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 26 e 27. Evangelho de João, capítulo 19, verso 26 e 27. Diz assim: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Amém? Eu gosto sempre nessa época de Páscoa reler os evangelhos, né? E principalmente os momentos antes da crucificação de Jesus. Aqui, Jesus estava na cruz e ele é tomado de uma grande compaixão pela situação da sua mãe. É uma coisa curiosa que nesses 20 anos de ministério eu nunca tinha pregado nessa passagem, né? E quando eu estava lendo, eu falei: puxa vida, que olhar bonito, né, de Jesus, e que interpretação a gente pode tirar desse ato, desse último ato de Jesus para com a sua mãe. Eu tirei muitas lições, mas dentre elas, eu fiquei pensando sobre vínculos que nós temos uns com os outros, relacionamentos que nós temos, interpessoais, familiares, e como a Bíblia nos ensina a identificar os vínculos que nós fazemos ao longo da vida. Então, como tema da nossa reflexão nessa tarde, eu queria falar entre laços e correntes, vínculos transformados pela cruz. Entre laços e correntes. Por quê? Porque hoje a gente vive, eu já falei alguns sermões atrás, que hoje o mundo vive uma crise muito profunda com relação a relacionamento. Se a gente olhar para as nossas famílias, eu duvido que escape uma que não tem problema de relacionamento, né? Se a sua não tem, erga suas mãos para o céu e agradeça a Deus, né? Infelizmente, desde Adão e Eva, né? Caim e Abel, de lá para cá, os relacionamentos se tornaram muito difíceis. Isso por conta do pecado original, né? Quando nós fazemos a leitura bíblica e trazemos para o nosso contexto nos dias de hoje, o pecado original, ele fez com que a carne, as vontades, o ego, os relacionamentos vivessem em conflitos. Mas há esperança, né? E por isso que Jesus morreu na cruz, né? Para que aquilo que foi quebrado fosse restaurado. Mas hoje, quando nós olhamos o mundo, as pessoas que não conhecem a Deus, infelizmente os vínculos não são só quebrados, mas são marcados por situações tristes, por tragédias, não é? Quando a gente liga a TV, hoje eu estava vindo para cá, eu até desliguei, né, o rádio. Eu falei: quer saber, eu vou
ficar em espírito de oração, não para não me contaminar, mas é porque justamente é sobre isso que eu vou falar e as coisas vêm, né? Elas começam a acontecer. E a reportagem era o seguinte, diz que um casal comeu um ovo de Páscoa e foi envenenado, mais ou menos igual a história daquela mulher lá do bolo, né? E desde então nenhum sogro, nenhuma sogra está aceitando o bolo das noras e dos genros. Brincadeiras à parte, né? Mas assim, você vê como que é a maldade humana. Não é nem criatividade, né? Porque é uma criatividade inclinada para o mal, fruto do pecado, fruto dessa era que nós vivemos, né? E eu gostaria de falar hoje sobre isso, como que nós vivemos laços, realmente laços, vínculos que se tornam laços afetivos, ou vínculos que são correntes. E como esses vínculos são transformados pela cruz. E nós aprendemos com Jesus. E o primeiro ponto aqui da nossa reflexão é laços que edificam. O propósito divino nos relacionamentos. Nós vemos desde o Gênesis que Deus nos criou para nos relacionar. Primeiramente com Ele e depois uns aos outros. Deus se agradava do relacionamento de Adão e Eva, Deus se agradava de ter um relacionamento com eles, mas por conta do pecado, isso foi quebrado. Os laços que divinamente nós estabelecemos com os nossos familiares, com amigos muito próximos, com a família ampliada que é o corpo de Cristo, tudo isso nos fortalece. Mas é claro que nem um relacionamento, seja entre homem e mulher, ou seja entre amizades, entre familiares, amigos, ou corpo de Cristo, ele não está imune a passar por dificuldades, porque eu e você não somos iguais, né? Tem gente que torce para o Corinthians, tem gente que torce para o Paraná Clube, né? Tem gente que gosta de roxo, como eu, né? Tem gente que não gosta de roxo, que gosta de pink, que gosta de branco e tantas outras coisas, né? Os nossos gostos, as nossas preferências, eles são diferentes. Mas relacionar para nós é um desafio, foi um desafio para Jesus. Se a gente fizer uma análise assim, ler a Bíblia e olhar como Jesus se relacionou com os seus discípulos e com as pessoas, também não foi fácil. Porque Jesus foi duramente criticado pelos seus próprios discípulos, não creram nele, não o ajudavam, não oravam. Se fosse eu e você, a gente teria perdido as estribeiras com os discípulos já há muito tempo, não é mesmo? Mas Jesus nos ensina como lidar com os vínculos e ver quanto eles são bênção em nossas vidas. E aqui nós vemos esse exemplo bíblico de Jesus se importando com a sua mãe. E aí a gente pode trazer para os dias de hoje, eu não vou me delongar muito, porque são assuntos assim que eu gosto bastante, por conta que a gente lida com a igreja, com pessoas, mas o quão triste é nós vermos pessoas idosas abandonadas em vida pelas suas famílias. Isso corta o meu coração. Isso corta o meu coração. Meu avô materno morreu com 101 anos em Brasília. E eu me lembro como se fosse hoje a última vez que eu vi o meu avô. Que se eu pudesse pegar ele e colocar numa caixinha, eu tinha colocado. De tanto que eu amava e de tanto que a gente cuidava dele. É claro que existem mil possibilidades, né? Às vezes as pessoas correm, isso, aquilo, mas o abandono aos pais, para mim, não tem perdão. Pessoas que te colocaram no mundo, pessoas que cuidaram de você. Hoje o mundo está tão virado que se cuida mais. Não tenho pet em casa, infelizmente, porque eu gosto de pet, mas meu marido não gosta, então é meio difícil lá em casa um acordo com relação a pet, porque a Amanda gosta, né? Mas hoje você vê um mundo totalmente invertido com relação a relacionamentos, quando eles cuidam mais dos animais do que das pessoas. Mais dos animais do que as pessoas. Hoje tem se elaborado leis a respeito dos animais que muitas vezes são mais rígidas do que contra um ser humano.
Veja, eu não estou criticando, a gente precisa cuidar da criação do Senhor. Os animais, as plantas, tudo isso o Senhor nos deixou para cuidarmos, amarmos e zelarmos por ela. Mas é a inversão das coisas. A que ponto nós estamos chegando? Então, quando eu vejo esse texto de Jesus mesmo na cruz, vivendo aquele momento difícil, Ele não deixa de pensar na sua mãe. Ele sente uma profunda compaixão, talvez vendo as lágrimas dela. Imagina uma mãe vendo um filho morrer de forma tão cruel como aquela. Eu não consigo imaginar o coração de Maria naquela hora. Mas Jesus se compadece e olha para o discípulo. E João aqui, né? Porque é João que escreve, né? O discípulo que ele amava, né? Ele fala, olha, ele entregou os cuidados da mãe dele a mim, e desde aquele dia ele recebeu em sua casa Maria. Mas nós vemos também outros exemplos bíblicos, como Ruth e Noemi, uma sogra, né, e uma nora. Que tamanho exemplo bíblico para nossos dias hoje, onde a gente vê conflitos de noras e sogras, sogros e genros e vice-versa, não é? Ou seja, vínculos que foram dados por Deus. A gente precisa mudar a nossa mentalidade quando a gente entende que o vínculo maior que Jesus fez conosco na cruz foi um vínculo de amor verdadeiro, e Ele mesmo no último momento nos deu o seu exemplo de amarmos, de se preocuparmos com as pessoas a quem Deus colocou nas nossas vidas. O vínculo maior que nós temos foi feito no Calvário. E aquele vínculo não pode ser em vão. Tanto é que Jesus dá o seu próprio exemplo de, mesmo naquele momento, amparar a sua mãe de alguma forma. Paulo, que pediu, né, pela cura a sua sogra. São tantos exemplos bíblicos que nós podemos falar aqui, e tantos outros que falam sobre vínculos que foram realmente valorizados, vínculos que não foram quebrados, mas vínculos que foram cuidados. E esses vínculos nós olhamos que são marcados pela aliança. A aliança do sangue de Jesus, o propósito e o amor verdadeiro. Veja, a palavra do Senhor nos diz em Eclesiastes 4, 9 e 12, diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem com quem o possa ajudar a levantar. Além disso, se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, mas como se manterá aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender, e um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Há um outro texto de Provérbios, capítulo 17, que diz: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Ao passar por crises, nós precisamos fortalecer os nossos vínculos e não quebrá-los, mas fortalecê-los por causa do vínculo que nós temos em Jesus na cruz. Aqueles que sabem usufruir bem dos relacionamentos que Deus tem dado, são abençoados e abençoam. Muitas famílias ou muitas pessoas, ao passar por situações de dificuldade, podem não ter muitas pessoas, mas se tiver uma naquele momento de dor, ela vai se sentir fortalecida, não é verdade? Não é bom quando você está passando por um momento difícil, alguém manda uma mensagem para você ou liga para você e fala assim: olha, eu estou orando por você, né? Você não está sozinho, você não está sozinha. Às vezes não tem nem o mesmo vínculo de sangue, porque vínculo, nós aprendemos o que é o verdadeiro vínculo. Vínculo não tem necessariamente a ver com o mesmo sangue que corre nas suas veias, mas tem a ver com o sangue que foi vertido na cruz. Logo, se o vínculo maior que foi vertido na cruz por mim é o que rege a minha vida, é nesse vínculo que eu vou viver todos os meus relacionamentos, por causa do sangue de Cristo naquela cruz. Você consegue identificar na sua vida vínculos que você olha e fala: esses vínculos são abençoados, esses vínculos me abençoam, esses vínculos me fortalecem, que na hora da dificuldade
você sabe com quem contar, porque você enxerga que foi o próprio Deus que colocou essas pessoas ao seu redor. Eu enxergo muitos. Além da minha própria família de sangue, graças a Deus, tenho um apoio, um amor incondicional, mas Deus tem me cercado de pessoas maravilhosas que oram por nós. Tenho certeza que os outros pastores também podem falar isso, porque os vínculos são essenciais na nossa jornada cristã. A família é importante. Então vamos nadar contra essa correnteza onde as pessoas estão destruindo os vínculos. Mas fortaleça aqueles que você tem. Jesus foi extremamente habilidoso em seus relacionamentos. Com os religiosos, nós vemos a paciência, a forma como ele dialogava com eles, mesmo sabendo que a todo tempo eles queriam o mal de Jesus. Você não vê nenhuma atitude de Jesus que pudesse denegri-lo, ou que você visse uma atitude rude. Pelo contrário, você vê bondade, você vê sempre Jesus agindo de outra forma, não a forma com que eles esperavam. Porque Jesus era o Filho de Deus. Mas Jesus era o Filho de Deus, pastora. No meu sangue corre um sangue italiano, não é? Eu sempre escuto essa. Eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue espanhol. Você tem o sangue de Cristo sobre você. E a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor, a partir do momento que Jesus mora em você, a partir do momento que a Bíblia é o seu referencial, que Jesus é o seu modelo, os seus relacionamentos devem ser transformados. Já não é mais pela nossa carne, mas é pelo Espírito de Deus que nós somos transformados. Quando nós falamos em vínculos, eu tenho visto muito sobre isso, né? Vínculos jurídicos, doutora Onésio, né? Onde para você estabelecer um vínculo jurídico e fazer contratos, requer-se a boa fé, né? Precisava disso, gente, não é? A gente tem vivido num mundo onde as pessoas não têm agido com ética. Precisa se cobrar ética, precisa se ensinar o beabá, precisa se ter um código de ética para disciplinar alguém. Uma coisa tão básica, não falar mal do outro, não querer o mal do outro. Mas esse é o mundo caído que nós vivemos. E por vivermos nesse mundo caído, nós precisamos de leis, nós precisamos desses regulamentos, do ordenamento jurídico, de tantas outras coisas, para corrigir. Mas o sangue de Cristo deve ser muito maior em nós, porque a partir do momento que nós temos a verdadeira fé, a fé em Cristo Jesus, a fé que nos leva a agir com bondade, a fé que nos leva a agir com amor diante das pessoas, é esse sangue que deve pautar a nossa vida e nos corrigir, porque esse sangue nos lavou e nos lava de todo o pecado. Eu quero dizer que o mundo não precisa só de pessoas de boa fé e que agem com ética. O mundo precisa de pessoas que têm uma fé verdadeira e vivem essa fé com transparência, com verdade, diante de Deus e diante dos homens. Como é triste ver irmãos, às vezes de igrejas, brigando porque um não honrou o outro em termos de serviços, em termos de prestação de serviços, e às vezes vão à justiça pleitear o seu direito. Isso é muito triste. Por isso o mundo precisa de homens e mulheres que verdadeiramente creem em Deus e agem com amor, assim como Jesus agiu. Que falam a verdade em amor, que corrigem em amor, porque é assim que a palavra do Senhor nos ensina. Que nós devemos falar a verdade em amor. Agora, falar a verdade em amor é muito diferente daquilo que você já ouviu, né? Sincericídio, já ouviu essa palavra? Está muito em alta nos dias de hoje. Olha, cuidado com sincericídio. Por quê? Às vezes as pessoas querem ser sinceras, mas elas são sinceras de uma maneira errada. E elas acabam matando o outro com as suas palavras. Elas acabam rompendo os vínculos que se tem por conta da sua conduta. E a palavra nos ensina que nós devemos dizer sim a verdade uns aos outros, mas
em amor. Não de forma egoísta e nem de forma assim de se sentir o maioral, a maioral, mas em amor. Porque os vínculos que o Senhor nos deu são vínculos que devem ser abençoadores para nós. E nós devemos abençoar aqueles que o Senhor tem colocado ao nosso redor. Não importa quem seja. Pode ser o irmão que congrega com você aqui na igreja, pode ser a pessoa que convive na sua casa, pode ser a pessoa lá da padaria que você compra pão todo dia, pode ser a pessoa aqui do estacionamento que você deixa o carro, pode ser o motorista do ônibus que você pega. São vínculos que nós estabelecemos, alguns duradouros, outros mais temporais, mas aonde o Senhor tem nos colocado, há um propósito. Segundo lugar, esses vínculos que eu falei são vínculos que são como laços, né? Laços estabelecidos na cruz, mas há vínculos que se parecem com correntes, que aprisionam, e esses nós chamamos de vínculos ou relacionamentos doentios e destrutivos. Você deve estar ouvindo muito por esses dias falar em relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos. Olha que ponto que a gente chegou. Talvez num passado não muito distante a gente não os denominasse assim, não é? Mas hoje o que mais nós ouvimos são pessoas que muitas vezes têm enfrentado relacionamentos tóxicos, doentios. Relacionamentos que fazem mal não só para o seu ser, mas para a sua alma e até mesmo para a sua fé. E nós vivemos essa era de quebra de confiança, de decepções com pessoas, seja no trabalho, seja em casa, não importa o grau de vínculo. Por quê? Porque infelizmente nem todo vínculo é saudável, por conta do pecado. Existem correntes emocionais e espirituais que aprisionam as pessoas. Eu já disse aqui, não sei se os irmãos vão lembrar, quando eu falo, porque eu fico assim, olha, eu já disse isso aqui porque eu me lembro às vezes do sermão que eu preguei e eu me lembro daquilo que eu falei. Então talvez os irmãos nem lembrem, mas eu vou repetir, né? Que há vínculos que muitas vezes se estabelecem de formas erradas, que são correntes que aprisionam e deixam as pessoas pesadas, maltratadas, do jeito que se vive. Vínculos muitas vezes baseados em carência, em medo, em traumas não tratados. E tudo isso vira doença, ciclos que se repetem, ciclos doentios que se repetem. Mas é possível uma pessoa que crê em Jesus viver isso? Infelizmente é possível. É possível porque muitas vezes a pessoa que exerce um relacionamento tóxico, ela ainda não entendeu que ela foi liberta por Jesus e que ela é uma nova criatura. E ela precisa entender esse sacrifício de Jesus e ela precisa se deixar curar e ser liberta por isso. Porque quando a gente fala em pecado, muitas pessoas acham que pecado é ter amante só, né? É roubar, é matar. Pecado também é você maltratar os outros. Pecado é você não se libertar das correntes que ainda te aprisionam, que ainda te fazem mal. E há pessoas que infelizmente são afetadas por vínculos tóxicos por conta de pessoas que não foram libertas. E é preciso ter discernimento espiritual. É preciso identificar esses vínculos tóxicos. Exemplos na Bíblia? Sansão e Dalila. Não é mesmo? Quando Sansão dorme, Dalila vai lá e o trai. Mas veja, a escolha de Sansão foi errada desde o começo, não foi? Ao se casar com Dalila. Ele não conseguiu identificar as suas escolhas erradas. Porque paixão sem propósito leva à destruição. Se relacionar com pessoas que não estão no mesmo propósito que você pode dar muito ruim. Muito ruim. Quando a Bíblia fala sobre luz e trevas, o que a gente vê são pessoas negligenciando esse ensino bíblico. Calma que eu vou explicar. Às vezes amizades que não estão no mesmo propósito que você, que não conhecem Deus que você serve, chegam
sorrateiramente, isso falei certo, né? Sorrateiramente na sua vida, com o intuito de te derrubar, com o intuito de destruir muitas vezes a sua família, com o intuito de muitas vezes colocar princípios e valores que são contra a palavra de Deus, e quando você vê, você está enredado. Já ouvi muitas pessoas falar, porque a energia desse lugar é ruim. Falei, de onde você aprendeu isso? Eu falo, gente, mas não deixa passar heresia assim tão fácil perto de mim, não. Falei, de onde você aprendeu isso? Energia? Que troço é esse de energia? Que palavreado é esse? É porque eu falei com fulano, e fulano é assim. Falei assim, afasta. Corta, porque você está perto da mesa. Sai enquanto ainda você pode. As nossas crianças não têm sido poupadas por relacionamentos tóxicos. Se você tem crianças da idade da minha, entre 6 a 11 para cima e vai, porque continua, no meu tempo chamava bullying. Melhor, no meu tempo não era nem essa palavra inglesa, toma vergonha na cara, porque no meu tempo era chacota mesmo o nome. Tirar sarro um do outro. Né? E outro dia eu estava conversando com a minha filha e ela falou, mamãe, as pessoas são muito maldosas. Por que as pessoas têm que ter prazer em rir do outro por uma coisa assim que na verdade não é para rir? Como é que você explica para uma criança? Não é? Mamãe, você já sofreu bullying? Porque daí agora a era deles é bullying, né? Eu já. E muito. Eu já sofri muito bullying quando eu era pequena. Eu usava óculos, era 12, 14 graus, né? Me chamavam de 8 olhos. Eu voltava para casa chorando. Minha mãe, assim, sofreu muito, coitada. Né? Depois eu era muito magra. Depois engordei, né? Mas assim, eu já fui magra, pele e osso, eu era muito magra, né? Me chamavam de esquelética. Nossa, a criança sofre, gente, né? E aí quando você vê um filho teu às vezes sofrendo, porque tem assim, é assado, é muito difícil. São relacionamentos tóxicos. O que eu falo para minha filha é, filha, infelizmente, há pessoas que têm, há crianças que vivem em relacionamentos diferentes dos seus, né? O seu relacionamento que você tem em casa é bom, né? A gente não tira sarro de ninguém, a gente trata muito com respeito. Mas pode ser que essas crianças, em algum momento da vida delas, elas foram desrespeitadas e elas acham que isso é normal. Mas não é normal, faça você diferente, né? Mas nós crescemos, né? E isso, mesmo nós sermos adultos, muitas vezes nós estamos suscetíveis à maldade humana, à maldade da pessoa. Mas pastor, a gente precisa ser luz. Você está falando de vínculos que abençoam. Agora eu estou falando de vínculos que acorrentam. Acorrentam e você precisa sair dele. Mas você precisa ser luz, sim, claro. Mas se você não tem conseguido brilhar sobre a vida da pessoa que hoje você identifica que é uma pessoa sim tóxica, uma pessoa que ela não está aberta ao evangelho, o melhor que você faz, se isso está te levando a pecar, o melhor que você faz é continuar orando, mas se afastar. Porque assim a palavra de Deus nos fala, irmãos. Existem pessoas que nos acorrentam, pelas suas próprias dores emocionais, nos ferem, nos afastam de Deus. Muitas vezes querem anular a nossa identidade que nós temos em Jesus, nos roubar dessa visão que nós temos da palavra de Deus e das promessas de Deus. Por isso, cuidado, saiba identificar, corte o mal pela raiz. Porque a palavra de Deus nos vai falar isso. Provérbios 22, 24, 25. Se você quiser anotar, ler depois, conferir, para você ver como eu não estou mentindo, está dizendo assim: não se associe com quem vive de mau humor, nem ande na companhia de quem facilmente se irrita. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Aqui está falando de uma pessoa que vive de mau humor, uma pessoa que se irrita, uma pessoa que tem sérios problemas na sua vida e muitas vezes problemas tóxicos que acabam contaminando o relacionamento. Provérbios 13, 20, aquele que anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal.
2 Coríntios 6,14, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, o que a comunhão pode ter a luz com as trevas. Paulo, eu já dei esse exemplo acho que na nossa célula, né? Falando sobre isso. 1 Timóteo capítulo 1, 19 e 20, Paulo diz assim para aqueles irmãos daquela comunidade, que haviam 2 irmãos que estavam causando um grande mal àquela comunidade, e desviando os crentes da palavra. Ele diz assim: entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais eu entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. O apóstolo Paulo foi ruim? Não. Ele foi firme. Ele foi firme porque ele entendeu como líder espiritual que aquelas pessoas que estavam ali, esses 2 homens citados na Bíblia, estavam causando mal à igreja do Senhor. E ele estava ali mostrando que amor e firmeza andam juntos no reino. Porque ele estava protegendo a igreja e de alguma forma fazendo com que aquelas pessoas que ele havia, deixa eles para lá, para que eles mesmos pudessem ver os seus erros e as suas atitudes. Porque a gente pode até corrigir as pessoas, se elas têm um coração humilde, elas vão entender. Agora, se elas não têm um coração humilde, elas vão continuar sendo quem elas são. E a nossa posição é orar e pedir a Deus a libertação, o discernimento. Se há pessoas que têm te causado mal, que você sente que realmente tem sido uma fortaleza espiritual na sua vida, em primeiro lugar, perdoe, porque esse é o mandamento bíblico. Em segundo lugar, continue orando para que a pessoa encontre o Senhor. Porque se você vê que você está sendo influenciado, se aquilo está te causando um mal tão grande que está te levando até mesmo a pecar contra o Senhor, se afaste. Porque esse é o ensino bíblico. Mas há esperança, sempre há esperança. Em terceiro lugar, a cruz que transforma, é a cruz que redefine os nossos vínculos pelo amor de Cristo. Puxa, mas eu li um texto aí que Jesus fala do amor dele pela mãe, e que ele coloca o discípulo a quem ele mais gostava para cuidar da mãe. É isso, porque Jesus na cruz nos mostra que relacionamento é mais que sangue, é aliança de amor, é propósito. Ele criou um novo vínculo. Ele estava deixando Maria para ir para os céus, mas ele não deixa Maria sozinha. Ele estabelece que João ali vai cuidar dela. Então a cruz se tornou um ponto ali para Maria e João, um ponto de vínculo, de conexão, de consolo, de bênção. Porque o Senhor não nos deixa sozinhos. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que as pessoas têm preferido até viver sozinhas do que conviver umas com as outras. Mas nós precisamos enxergar os relacionamentos como bênção de Deus. E se há algo que precisa ser tratado, liberto, nós precisamos identificar e levar esses vínculos, esses relacionamentos à cruz do Senhor e se permitir ser curado. Não há relacionamentos que não possam ser curados, mas há relacionamentos que precisam ser cortados para o seu próprio bem, para o bem da sua própria fé, da sua espiritualidade, da sua saúde. Saúde, nós temos falado muito nos dias de hoje de saúde psicológica. E aquilo que não está ao seu alcance, está ao alcance de Deus. E você pode se colocar em intercessão. O Evangelho nos convida a orar, o Evangelho nos convida a restaurar, o Evangelho nos convida a perdoar e a glorificar a Deus em todas as coisas. O amor da cruz não salva só a nossa alma, mas ela transforma a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Entre laços e correntes, aonde você está hoje, em termos de relacionamentos? Você está preso a correntes emocionais, às vezes espirituais, com outras pessoas?
que precisam ser quebradas diante de Deus. Isso é muito sério, gente. Laços que precisam de cura. Às vezes nós encontramos pessoas com mais de 80, 90 anos, que se lembram de coisas do passado, porque não liberaram perdão. Jesus morreu para transformar a nossa vida aqui nessa terra e para transformar os nossos vínculos, porque Ele é o maior vínculo que nós temos. A palavra fala que Ele é o vínculo da paz, da nossa paz com Deus, da paz conosco mesmo, que fomos reconciliados, mas também da paz uns com os outros. Talvez você precise tomar ações práticas hoje. Perdoe quem precisa ser perdoado. Peça perdão se você já feriu alguém. Apóstolo Paulo mesmo fala em Romanos 7,7: sei que de nada bom habita em mim, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo fazê-lo, pois o que eu faço não é o bem que desejo, mas é o mal que eu não quero fazer, e isso eu continuo fazendo. Às vezes a gente não tem nem noção e nem dimensão das coisas que nós fazemos. Talvez o Espírito Santo hoje te trouxe à memória, ao seu coração, talvez de situações que você viveu no passado, que fizeram com você ou que você fez com pessoas. Refaça alianças com base na cruz, onde o amor é o vínculo perfeito. Renuncie a alianças de alma tóxicas que você identifica que são fortalezas em sua vida. Porque Jesus, em Mateus 18, para encerrar, diz assim: tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Os vínculos que nós estabelecemos são bênção, mas nós precisamos da sabedoria, do poder, do discernimento e principalmente da proteção do Senhor sobre nós. Que você viva relacionamentos que abençoam, que você tenha relacionamentos que te abençoam, mas que você possa também identificar aqueles relacionamentos dos quais tem feito você tropeçar, ou tem feito você se sentir pesado, acorrentado. Jesus quer que você tenha laços, não correntes em sua vida, porque Ele nos libertou naquela cruz. Amém?